gente, como vocês estão? Estou aqui novamente com o livro Mulheres que Correm com os Lobos e hoje eu quero conversar com vocês sobre o capítulo 3, que é um capítulo que fala sobre intuição. É um capítulo assim incrível e já adianto para vocês que é um capítulo grande. Gente, esse capítulo tem mais de 40 páginas. A história é bem breve, mas a autora explica no detalhe mesmo cada parte da história. Como eu disse para vocês no primeiro vídeo, né? Ela explica muito bem todas as histórias. E hoje eu queria compartilhar com vocês esse capítulo, porque é um capítulo muito importante. Tem muitos ensinamentos dentro dele que a gente pode assim, levar para a vida de uma forma de destravar mesmo, sabe? A nossa essência, a nossa intuição. Enfim, vamos lá. Eu vou começar contando para vocês a história. Vou falar brevemente a história aqui, bem resumidamente mesmo, só para ter um contexto aqui, para a gente poder seguir com a explicação. E, gente, essa história eu me identifiquei muito com ela, porque eu passei por algo parecido na minha vida e quando eu li isso aqui, fez muito mais sentido tudo que eu passei, sabe? Então, quando eu acabar de explicar a história, eu vou até trazer o meu exemplo para facilitar o entendimento, tá bom? Então, vamos lá. A história é a seguinte: a boneca no bolso, Vassalisa a Sabida. Essa história, gente, começa com uma menininha, a Vassalisa. Ela está prestes a perder a mãe dela está muito doente, já está assim no leito da morte. E a mãe dela chama ela, a Vassalisa, e fala com ela: olha, toma essa boneca. A mãe dela dá ela uma boneca de presente e fala: sempre que você se sentir perdida, que você não souber para onde ir, você não souber o que fazer, pergunte para a boneca que ela vai te ajudar. Mas você tem que estar sempre com ela e você tem que alimentar a boneca. Então, alimente a boneca e depois ela irá te ajudar. E depois disso, a mãe dela, infelizmente, acaba falecendo, né? E a vida da Vassalisa continua, né? Do pai dela também. Tanto que chega um momento que o pai dela casa novamente e a Vassalisa agora tem uma madrasta e mais 2 irmãs. E, gente, como nos contos aí de princesas, né? A madrasta da Vassalisa não gosta dela, as irmãs dela também não gostam dela, porque elas sentem um certo ciúme, uma certa inveja dela, porque a Vassalisa, ela era uma moça boa, gentil, e ela, além de ser uma pessoa boa, ela era muito bela, ela era uma mulher muito bela. Então, isso causava muita intriga entre elas, né? E essa madrasta não gostava da Vassalisa, as irmãs também não. Até que chegou um dia que foi o ápice para elas, né? E elas decidem inventar uma situação para mandar a Vassalisa embora. E nessa situação a Vassalisa chega até a correr risco de vida mesmo, de não voltar para casa, que era a intenção delas, né? E o que elas pedem para a Vassalisa fazer? Elas falam que o fogo da casa acabou e que elas estão sentindo muito frio, mas que elas não podem ir na floresta buscar. Então elas pedem a Vassalisa para ir na floresta, uma floresta super perigosa, que já tinha um contexto que nessa floresta tinha a Baba Yaga, que é como pode ser assim, uma bruxa, né? E que as chances da Vassalisa voltar viva de lá era muito pequena. Então, elas pedem a Vassalisa para ir buscar esse fogo lá na floresta e a Vassalisa vai na floresta buscar o fogo. E junto com a Vassalisa vai também a sua bonequinha no seu bolso e é aí que começa a intuição a ser criada. Quando a Vassalisa vai para a floresta e ela sempre dá migalhinhas de pão para a boneca e a boneca vai guiando a Vassalisa dentro da floresta, para que lado que ela tem que ir, para a direita ou para a esquerda, o que ela tem que fazer. A bonequinha sempre foi dando instruções para a Vassalisa, conforme a Vassalisa ia também alimentando a bonequinha. E
a Vassalisa, ela encontra, né, essa Baba Yaga, que é a bruxa, né, vamos dizer assim. E essa bruxa, ela passa algumas tarefas para ela cumprir antes de dar ela o fogo. Tarefas como lavar as roupas dela, limpar a casa dela, separar o joio do trigo. Ela passa tarefas, assim, bem doidas, assim, bem de casa mesmo, para a Vassalisa fazer antes de dar ela o fogo. E com a ajuda da bonequinha, a Vassalisa consegue cumprir todas essas tarefas e voltar para casa com o fogo. Gente, estou resumindo bem a história aqui, viu? É bem mais complexa, mas só para vocês entenderem. E quando a Vassalisa está chegando em casa com fogo, voltando viva, né, da floresta, as irmãs e a madrastas ficam assim chocadas, elas não acreditam que ela conseguiu voltar para casa e com fogo. E a história termina assim bem chocante mesmo. E quando Vassalisa chega em casa, toda aquela situação ruim, as madrastas, a irmã, elas pegam fogo e desaparecem. E aquela situação ruim acaba. E a história acaba assim. Gente, assim, é uma história bem complexa, tem muitas coisas nessa história, tem partes aqui que eu não comentei com vocês, mas eu quero deixar assim mais breve e eu vou explicar para vocês agora um pouco todo o contexto. Vou contar para vocês até a minha parte que eu falei com vocês que eu me identifiquei. Eu e a minha irmã, a gente ganhou essa aliança aqui, olha, do meu pai. O meu pai deu a gente essa aliança com esse mesmo intuito. Ele falou com a gente, sempre que vocês tiverem dúvida, que vocês não souberem o que fazer, olha para essa aliança e se perguntam o que meu pai faria nessa situação. Tipo, com essa pegada, sabe? Hoje eu também não tenho mais meu pai já faleceu. E aqui, na primeira tarefa aqui do livro, quando ela começa a explicação da história, ela fala: permitir que a mãe boa demais morra. A gente tem que permitir que essa parte ingênua da gente morra e a gente tem que começar, ela até fala assim, vou até ler para vocês. A gente tem que assumir a realidade de estar só, de desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, às intrigas, à política. Tornar-se alerta sozinha para o seu próprio proveito. Deixar morrer o que deve morrer, à medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. E assim, com base no que eu já até vivi, né, gente? Quando eu perdi meu pai, eu fiquei muito perdida, muito perdida. Eu me senti, assim, totalmente exposta ao mundo. Eu me senti fragilizada, eu fiquei, assim, sem rumo mesmo. Eu passei alguns meses da minha vida, assim, desolada, porque eu não sabia o que fazer. O meu pai, ele tinha essa coisa de mãe boa, sabe? De proteção, de cuidado. Eu sabia que sempre que eu tivesse algum problema, eu podia recorrer a ele e ele me ajudaria. E até hoje eu sinto isso, né? Quando eu tô passando por algum problema, eu penso, nossa, se meu pai tivesse aqui seria bem mais fácil. Mas quando a gente quer começar a trabalhar a nossa intuição, a primeira coisa que a gente tem que fazer é permitir a morte dessa mãe boa demais e aceitar que de fato agora estamos sozinhas e agora é por nossa conta própria. Conta própria, né? Então, quando a Vassalisa, ela encara esse desafio de entrar na floresta, num lugar desconhecido, que é perigoso, um lugar que é sombrio, e ela não conhece o caminho, ela tem que ir sozinha. E ela teve que ser muito corajosa e ela teve que assumir essa responsabilidade de estar só e de falar, tá, agora é só eu e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Então, quando a gente começa a seguir nessa direção de agora só eu sozinha, mas eu não vou ficar aqui parada, eu vou assumir esse risco e vamos ver o que eu consigo fazer com isso, né? E
Aqui ela fala que a mãe boa, né, ela começa a nos impedir de reagir a novos desafios e, portanto, de atingir um desenvolvimento mais profundo. Então, quanto mais a gente fica nesse ambiente de eu não sei fazer as coisas sozinha, menos a gente se desenvolve. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar de confiar na gente mesmo, de que a gente vai ser capaz. E aqui ela continua as explicações e ela até fala, né, que ninguém nunca vai estar inteiramente pronto, né, para algo. E ela cita aqui no livro, né, ninguém jamais estará inteiramente pronto, mas porque há algo à nossa espera no início do bosque e o nosso destino é ir ao seu encontro. Hoje eu entendo muito isso, que por mais que eu não estivesse pronta e hoje ainda eu não esteja pronta para muitas coisas na minha vida, tem algo que está me esperando e eu só vou conseguir alcançar tudo que eu desejo, que eu sonho, se eu for ir ao encontro disso. E quando eu vou ao encontro disso, eu estou me arriscando, eu estou sendo muito corajosa, eu estou saindo desse lugar de conforto para ir buscar o meu máximo. Então, essa é a mensagem que ela passa aqui de início. Aí, ela continua a explicação, né? E aqui ela fala de denunciar a natureza sombria, que é a segunda tarefa. E aqui, gente, tem uma lição muito valiosa. Ela até fala aqui, olha. Descobrir que ser boazinha, que ser gentil e simpática não fará a vida fluir. A vida fluir e florir, né? Aqui ela coloca até entre parênteses. Vassalisa se torna escrava, mas isso de nada adianta. E aqui ela até coloca outra parte que eu vou ler para vocês. A obediência provoca uma descoberta chocante que deve ser registrada por todas as mulheres. Ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. E, entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada, mas a escolha é clara. O que ela está dizendo aqui? Que quando a gente decide seguir a nossa intuição, de seguir o que a gente acredita ser certo, a gente vai, de alguma forma, ficar um pouco sozinha. A gente vai se afastar da multidão, porque não tem como a gente seguir o que a gente quer e, ao mesmo tempo, estar cercada de muita gente e agradando todo mundo e fazendo todo mundo estar 100% satisfeito ao nosso lado. E, ao mesmo tempo, ela diz aqui que ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. Então, quanto mais a gente tenta agradar as pessoas, atender aos desejos das pessoas, a seguir o que as pessoas querem, a gente se afasta de nós mesmas. E isso foi o que aconteceu com a Vassalisa. Ela era muito boazinha, ela era uma moça muito gentil. Gentil ao ponto de se tornar uma escrava para a madraça e para as outras irmãs dela. Então, entende que a gente tem que assumir esse lugar de que a gente tá sozinha e a gente vai ter que lidar com isso. E se eu quero seguir o meu caminho, se eu quero seguir aquilo que eu acredito, eu também vou ter que entender que eu nem sempre vou estar acompanhada. Às vezes vai ter que ser eu e eu mesmo, não vai ter pessoas comigo. E aqui ela mesmo fala, né, que há uma tensão angustiante e que ela precisa ser suportada. A gente precisa entender que nem tudo vai ser agradável, nem tudo vai ser lindo, e que estar nesse lugar vai ser sim desconfortável, não vai ser fácil, mas que a escolha ela é clara. Você vai fazer o que é difícil, mas que vai ser melhor para você, ou você vai seguir esse caminho que é difícil ao benefício do outro, ao ponto de você se tornar uma escrava, né? Então, a gente tem que entender isso dentro da gente e é um ensinamento assim, muito forte da gente ter essa clareza mesmo, né? De que
Não é fácil, mas e aí? Eu tô disposta? Aqui tem até uma parte, deixa eu ver se eu acho ela aqui, pra eu ler pra vocês. Quer ver? Ela fala aqui, ó. Ser forte não significa desenvolver músculos e exercitá-los. Significa, sim, encontrar nossa própria minuciosidade sem fugir. Conviver ativamente com a natureza selvagem ao nosso próprio modo. Significa ser capaz de aprender, ser capaz de aguentar o que sabemos e significa manter-se firme e viver. Então, a gente, além de aprender, além de ver, né, que tá, eu não quero ser uma escrava dessas pessoas. Então, eu já sei isso, mas eu aguento o fardo do que eu tenho que fazer para não ser essa escrava. Então, entra muito nisso. E deixa eu seguir aqui a ordem para a gente não se perder. Aqui ela fala a terceira tarefa, que é navegar nas trevas. Quando a Vassalisa, ela entra ali na floresta, ela tá num mundo desconhecido, perigoso, ela tá num ambiente que, assim, ela não tá familiarizada. E tem muitos perigos dentro da floresta, né? E é aí que ela começa a trabalhar a intuição dela, né? Ela começa a alimentar a bonequinha, né? Com pedaços de pão. E a bonequinha vai dizendo para ela a direção. E o que é esse alimentar a boneca com pão? A boneca não vai comer o pão literalmente, né, gente? Mas quanto mais a gente se arrisca, quanto mais a gente se coloca nessas situações novas, a gente está alimentando a nossa intuição. Quando eu decido gravar esse vídeo para vocês e dar vazão a tudo que eu penso, que eu sinto, que eu acredito, eu estou alimentando a minha intuição dessa maneira. Eu estou dizendo para minha intuição que, olha, a gente pode fazer isso. E a gente alimenta a nossa intuição dessa maneira. Aqui ela até fala, quer ver? Que a Vassalisa alimenta a boneca de duas formas, né? Que é dar um pouco de vida e de aventura para a psique. O que seria isso? Tá, a gente vai lá na floresta sim, vamos ver o que vai acontecer. E em segundo, que a bonequinha, ela traz o segundo passo é que ela dá vazão para a bonequinha falar, né? Para a bonequinha dar a direção. Então, o primeiro passo, tá, se coloca no desconhecido. E quando você se colocar no desconhecido, segue aí o que a sua cabecinha tá dizendo, o que essa vozinha dentro de você tá dizendo. A gente tem essa vozinha e a gente sabe reconhecer ela. Então, quando essa vozinha falar com você nesse momento do desconhecido, escuta ela. Dessa forma, você vai estar cada vez mais alimentando a sua intuição. E isso que é na história o alimentar a boneca, dar o pãozinho para a boneca. Todos os dias a gente tem que dar um pãozinho para a nossa intuição. Todos os dias a gente tem que parar, refletir e pensar, tá, o que eu acho disso? O que eu acho que é bom? O que eu acho que é ruim? Qual caminho eu, Thaís, acredito ser o melhor para eu tomar nessa situação? Isso é ouvir a intuição. Então, quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente segue o que a nossa intuição fala, mais ela fica forte e mais a gente fica sensível a tudo à nossa volta. E mais a gente consegue alcançar o que a gente quer e se colocar nesse lugar. E aqui depois, né, na quarta tarefa, ela tem que encarar a megera selvagem. Que é quando a Vassalisa, ela encontra essa Baba Yaga, né, que é uma bruxa, assim, vamos dizer, muito feia. Ela é horripilante, você não consegue nem sequer olhar para ela direito, de tão feia que ela é, de tão estranha. E a gente tem que fazer isso, gente. A gente tem que olhar para as situações ruins de frente. A gente não pode fugir mesmo, né? A gente tem que encarar as coisas, né?
Deixa eu até ver aqui o que ela fala. Encarar a megera selvagem. A gente tem também que adotar nas nossas vidas alguns dos seus valores, tornando-nos, portanto, um pouco estranhas. Aprender a encarar um poder enorme nos outros e, subconsequentemente, nosso próprio poder. Permitir que a criança frágil e boazinha em excesso vá se desviando ainda mais. E o que é isso, gente? A Baba Yaga, ela é uma bruxa e ela é muito feia, mas ela tem um poder incrível. Ela tem fogo. Mas isso passa pra gente até essa lição de que a gente, na nossa vida, a gente também vai ter que ser, assim, um pouco estranha. A gente também tem esse lado nosso que, não é tão bonito assim. Mas esse lado, ele pode nos apresentar mais do que ser só boazinha. A gente também tem que ser inteligente, tem que ser perspicaz. Que é até o que eu comentei com vocês no vídeo anterior, que ela fala sobre a ingenuidade. A gente não pode ser ingênuo. A gente tem sim que ter esse lado esperta, esse lado que pega as coisas. E é isso que ela tenta trazer aqui, né? E depois ela tem o outro passo, né? Que é não servir, que é servir, né? Na verdade, o não racional. A Vassalisa, ela fica ali com a bruxa, né? E quando ela tá ali, é um mundo totalmente diferente. Eu não contei pra vocês aqui na história, como eu disse, é bem mais extenso, né? Mas é um lugar totalmente diferente. A casa da Baba Yaga, ela tem pés de galinha, é uma casa que fica dançando, passa cavaleiros ali a todo momento. É uma coisa de conto de fadas mesmo. E aqui ela fala, né, sobre isso, né? Sobre alimentar, né, essa criatividade dentro da gente, esse lúdico, né? Estar nessa coisa, né, de o que isso tem para me trazer, né? E como eu disse para vocês, ela teve que fazer várias tarefas, né? Então ela teve que lavar as roupas, ela teve que limpar a casa, ela teve que separar o joio do trigo. E aqui ela explica também tudo isso, tem vários ensinamentos, mas eu não vou falar tudo para vocês porque vai ficar muito extenso. Mas o que a gente tem que entender aqui agora, que eu vou passar para vocês, é esse separar isso daquilo. Que é quando a Baba Yaga fala para Vassalisa separar o joio do trigo, né? Não foi bem o joio do trigo, mas seria tipo isso. A gente tem que trabalhar dentro da gente de separar, saber separar, né? O que é bom e o que é ruim. Qual que é o caminho que eu devo seguir e o caminho que eu não devo seguir. Para onde eu devo ir? A gente só fortalece essa essência nossa mesma dentro da gente quando a gente para, quando a gente reflete, né? Reflete sobre isso. Então, gente, sim, de fato, vai chegar um momento que a gente vai ter que parar e a gente vai ter que pensar. A gente vai ter que ouvir as nossas vozinhas, né? O que eu acho disso? O que eu acho disso? Tirando todas as opiniões do mundo e de tudo. O que eu acho? Por que eu tô tomando essa decisão? Porque às vezes a gente vai tomar uma decisão que ninguém pode concordar, mas é certo pra gente. E a gente faz aquilo dar certo. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, de estar presente e dar essa voz para a intuição mesmo de dizer o que ela quer dizer. E aqui ela fala também sobre perguntar sobre os mistérios, que é quando a Vassalisa começa a fazer perguntas para a Baba Yaga para saber um pouco mais, né, sobre as coisas. E chega um momento que a Vassalisa tem vontade de perguntar uma coisa para a Baba Yaga, mas que é uma coisa que, se fosse revelada para ela naquele momento, poderia causar danos. Não seria bom para a Vassalisa saber daquilo naquele momento.
E a gente tira uma lição muito boa disso também. Acho que eu não vou conseguir passar para vocês dessa maneira, é muito bom que vocês leiam, tá? Mas ela fala aqui que saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo e que existem coisas que ninguém pode saber. E é isso, gente. A gente tem que seguir o nosso fluxo e não queiram saber demais. A gente tem que ter limite até na nossa curiosidade. E é isso mesmo que ela diz, saber demais pode envelhecer as pessoas. E aqui ela até fala, isto é correto porque, embora visitemos o além, não queremos ficar extasiadas e, portanto, presas por lá. Às vezes, quando a gente sabe demais de uma coisa, a gente fica tão presa naquilo, tão extasiada mesmo, né? A gente foca tanto naquilo, tipo... pra mim, a única coisa que é certa na vida é você acordar 4 horas da manhã. Tipo, vamos supor assim. Se eu ficar presa só nesse limbo ali, e se eu nunca acordar mais tarde um pouquinho? Tipo, num domingo, acordar, por exemplo, 7 horas num domingo. Eu perderia um descanso ou algo assim. É como, assim, como se fosse isso, sabe? Você ficar preso numa ideia fixa. Isso não é bom quando você sabe demais. Tá, acordar cedo é bom. Dormir no horário, dormir 8 horas por dia é bom. Mas se a gente ficar presa naquilo ali e não permitir sair, né, e viver o diferente, aprender é como se fosse aprender aquele conhecimento, mas não ficar ali só naquele conhecimento e também conhecer outras coisas e colocar em prática e fazer a vida acontecer, né? E é isso. Enfim, gente, acho que eu falei muito, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seria importante eu trazer aqui pra vocês. Enfim, eu acho que eu posso concluir esse vídeo com... até pelo que eu já passei, né? A gente tem que deixar morrer o que tem que morrer. A gente tem que assumir essa posição de que tá, agora é com a gente. E a gente tem que ser firmes, a gente tem que aguentar muito. A gente tem que aceitar essa realidade que tá com a gente a bola. E a gente tem que ser corajosas, a gente tem que ser curiosa, a gente tem que perguntar, a gente tem que se informar, mas a gente também não pode ficar presa só ali no que a gente ficou sabendo. A gente tem que ir fazer a nossa própria história e fazer as nossas próprias respostas também, né? E é isso que ela deixa muito vivo aqui, né? Que ela passa muito essa mensagem. Então, e vocês percebem que no fim da história, quando a Vassalisa, ela sempre foi alimentando a bonequinha, que a bonequinha significa a intuição, a bonequinha é a intuição na história. Então, quanto mais você dá voz para sua intuição, quanto mais você segue o que a sua intuição diz, mais forte ela fica e mais ela te livra das armadilhas, mais ela te livra de tudo aquilo que te impede de crescer e que te faz mal. Tanto que no fim da história, né, acontece que o que tem que morrer, morre, e a gente tem que deixar morrer. E é isso que acontece. Quando a Vassalisa volta, ela já não é mais aquela menininha frágil e gentil que faz tudo o que a madraça e as irmãs querem. Tanto que a história termina assim, com elas morrendo, elas viram cinzas, viram pó, elas queimam naquele fogo, porque agora a Vassalisa, ela tem a sua intuição forte e ela sabe sair das situações difíceis. Eu não sei se eu tô certa, mas eu acredito que elas não morreram assim de fato, né? Mas a situação que a Vassalisa se colocava antes, ela morre. A Vassalisa não é mais a empregada, ela não é mais a que serve a madraça e as irmãs e aceita a humilhação. Aquilo morre quando a Vassalisa, de fato, assume o seu lugar, o seu papel na história. E a história desse capítulo é essa, foi assim que eu entendi. E, gente, é total verdade tudo isso, né? Eu vejo, nossa, esse capítulo é incrível. Vale a pena ler para vocês tirarem todo o conhecimento de fato, né?
mas isso é uma coisa que a gente vive diariamente. Eu vivo isso na minha vida. Quanto mais eu me coloco no desconhecido, quanto mais eu me arrisco e quanto mais eu escuto a minha intuição, mais forte ela vai ficando, mais forte eu vou me tornando. E quanto mais eu assumo esse lugar de que tá, agora eu não tenho mais o meu pai, ou eu não tenho mais algumas pessoas na minha vida, e agora é por mim. E quanto mais eu assumo esse papel também de que tá, agora é por mim e eu vou dar conta. E é isso, bora lá, vamos ver o que vai acontecer. E tudo isso vai deixando a gente mais forte e mais preparada para mais e mais desafios. Então, se eu posso te dar um conselho hoje entenda que você tá sozinha e às vezes, gente, estar sozinha não é um problema. Às vezes estar sozinha é uma bênção. Então, aproveitem a bênção de vocês de estar sozinhas e encarem isso com bons olhos e enfrentem o desconhecido. Olhem nos olhos, né, da megera. Encara a megera, porque a megera, gente, ela pode ser assustadora de início, mas se você conhecer a megera, como a Vassalisa fez, de ter curiosidade, de perguntar, de querer saber, de conhecer esse desconhecido, você pode voltar para casa muito mais forte. Então, eu acho que a história é isso. Deixar morrer a mãe boa, assumir os riscos e nem tudo que parece ser ruim, de fato vai ser ruim. Às vezes, ter que entrar na floresta pode ser o que vai trazer todas as respostas para sua vida e te tirar dessa situação ruim que você está. Às vezes, não é ficando no confortável que as coisas vão mudar. Às vezes, a gente vai ter que, sim, entrar na floresta. E como ela mesma disse, tem algo nos esperando na floresta. E a gente tem que ir buscar. E é isso o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa seu like, comenta aí que eu posso trazer mais vídeos como esse. Gente, eu sou apaixonada nesse livro. Eu falaria por horas e por horas. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo!